Eu acho que esse assunto é polêmico, hein? Eu acho que as escolas de inglês aí vão querer brigar comigo. Vou te falar por que a gramática tá atrasando o seu inglês. Bom, sendo muito direto aqui ao ponto, eu quero deixar bem claro que a gramática não é um vilão aí na sua história do inglês, tá? Mas, em muitos casos, ela faz um papel similar a de um vilão, né? Meio que inconsciente, porque meio que vira um grande obstáculo aí no seu caminho para a fluência. Vou explicar por que isso acontece, né? Porque quando você começa ali a aprender inglês, aí tá, você vai e coloca a gramática no centro do seu aprendizado. E aí, quando você faz esse foco excessivo na gramática, você tá você tá focando excessivamente também na teoria. E aí você fica preso nessas regras, nessas fórmulas, né, complexas, ao invés de você fazer o que é fundamental para você aprender um novo idioma. O que é? Se comunicar, falar. E aí sabe qual é o problema disso? Porque você começa a entender ali, você começa a entrar no entendimento de todas as estruturas gramaticais, de como que faz os tempos verbais, os não sei o que, o passado, o futuro, não sei o que, mas você não consegue aplicar aquilo de forma natural. Você não consegue construir as suas frases, as suas expressões quando você precisa se comunicar de fato. Sei lá, cara, imagina que você está dirigindo um carro, né? A gramática é o mapa que vai te mostrar ali o seu GPS para onde você tem que ir, o que você tem que fazer e tudo mais. Ele é útil? Sim, ele é fundamental. Mas se você só ficar olhando ali para o mapa o tempo todo, tira o olho da frente, você vai perder a estrada, você não vai observar o caminho, você não vai ver os perigos, você não vai ver as curvas, você não vai estar vendo o caminho ao seu redor. É exatamente assim que funciona com o inglês, né? Você está sempre tentando lembrar o caminho ali do GPS, você está sempre tentando lembrar aquela regra gramatical. Ai, meu Deus, mas se é no passado é assim, mas se for no futuro é assim, mas se for no pretérito do superlativo é assim. E isso acaba travando você. Isso faz com que você fique com um receio de falar, de literalmente pegar e dirigir. Você só fica olhando para o mapa. Porque você fica com medo de errar o caminho, você fica com medo de cometer erros. Esse foco excessivo na teoria vai criando em você uma barreira mental que literalmente impede o seu inglês de ir se soltando cada vez mais, né? Então, isso vai afastando você cada vez mais de se comunicar ali de uma maneira natural. Ó, a verdade é que o inglês, não adianta, assim como qualquer outro idioma, não foi feito para ser tratado como uma prova que precisa ser decorado. Não, qualquer idioma precisa ser vivido para que você tenha resultados, para que você internalize ele. Se você reparar, por exemplo, crianças aprendendo a falar, como é que elas fazem? Elas começam imitando os sons, né? Imitam as palavras, depois elas vão imitando frases, né? Então elas não estão nem aí, elas não estão se preocupando se está errado, se está perfeito. Elas vão, na verdade, errando, conjugando errado, fazendo tudo errado e vão sendo corrigidas para que elas falem corretamente. Então, o processo de aprendizado de uma criança de um novo idioma não é mais fácil. É porque elas, de fato, aprendem pela prática, pela repetição, né? Pela contextualização ali do momento. E esse é o grande segredo também, né? Você encaixar o inglês em contextos práticos, em contextos reais do seu dia a dia. Porque aí vai ficando muito mais fácil de você internalizar e se familiarizar com o idioma. Então, ó, a melhor maneira, né? Eu acho que mais simples, mais eficiente de você aprender inglês de uma maneira natural, de uma maneira rápida também, é você mudar esse centro de foco de estudo que você está fazendo para coisas práticas do idioma. Então, sei lá, cara, começa a fazer uma escuta ativa, começa a ouvir mais, começa a falar mais, né? Começa a se expor mais ali ao inglês, não sei, leia notícias em inglês, começa a ouvir um podcast em inglês, começa a repetir o que você está ouvindo nesses podcasts, né? Praticando a técnica do shadowing. Porque quando você fala, mesmo que você não esteja falando 100% perfeito, que você esteja cometendo algum erro ali, essa prática de você ainda poder comparar com o que você está ouvindo, isso vai te ajudando a evoluir de uma maneira muito imperceptível. Você vai ver como se você fazer isso por um mês, você vai ter um resultado absurdo no seu inglês. Então entenda isso, que a gramática não é um ponto de partida. Ela vai melhorar o seu inglês quando você tiver o conhecimento já construído. Bom, agora eu quero falar para você um método muito prático de você só pegar e aplicar até depois de você assistir esse vídeo mesmo, né? Então, se exponha mais ao uso diário ali do inglês. Então, sei lá, começa pensando no inglês como uma ferramenta para o seu dia a dia, né? Não começa a visualizar como uma matéria, como uma coisa ali escolar, sei lá, que é chato, que você para e pensa, tem que sentar para estudar. Não faça isso. Uma das melhores formas de você começar a colocar isso em prática
é através do input massivo que eu falei nesse vídeo, né? Então, o que é o input massivo? Relembrando, é você se expor realmente ao inglês, né? Então, sei lá, tá indo pro trabalho, coloca um podcast. Chegou em casa cansado, quer descansar, coloca um filme em inglês e vai tentando ali fazer as associações. Ou assiste um vídeo aqui no YouTube que você goste, sobre um assunto que seja do seu interesse. Procura esses conteúdos ali para que você vá consumindo ali o inglês de uma maneira natural, de uma maneira prazerosa. Outra técnica que eu sou muito defensor é o shadowing, né? Eu já falei aqui em outros vídeos, mas eu acho que sempre é válido reforçar. O shadowing é uma técnica muito simples de aplicar, né? Você pega um nativo falando alguma coisa e começa a repetir aquele som. Então imita ali o ritmo, imita a entonação, imita o gesto corporal, imita a pronúncia, para que você vá chegando o mais próximo possível e isso vai sendo internalizado para você. Essa prática vai ajudando muito você a melhorar a sua fluência, você sentir mais ali a língua de uma maneira mais natural. E aí quando você pega frases e começa a repetir elas, encaixando em um contexto, você vai aprendendo de uma maneira muito aplicável para o seu cérebro. Isso é muito favorável. Aqui vai um truque de ouro para você começar a pensar em inglês. Aí você deve ter já surtado aí. Meu Deus, professor, como assim? Parece estar estranho no início, né? Mas calma. Eu acho que você começar a pensar em inglês é um dos métodos mais eficazes para você realmente internalizar o idioma e deixar essa gramática de segundo plano. Então começa aos poucos, com frases simples, né? Coisas do seu dia a dia, sei lá. Pega estruturas padrões ali para você aplicar e depois só colocar o complemento. Então, por exemplo, I need, eu preciso. I need to take a shower, eu preciso tomar um banho, né? Ou I need to eat, eu preciso comer. Então isso vai ajudando o seu cérebro a usar essas estruturas padrões e se acostumar com o processamento, com a montagem de frases em inglês. Ao invés de você ficar traduzindo, de você ficar analisando muito palavra por palavra, né? Você vai fazendo isso de uma maneira mais natural. E quanto mais você pratica isso, mais fácil vai ficando, né? Porque existe a neuroplasticidade, que é como o nosso cérebro funciona. Quanto mais você faz alguma coisa, melhor você fica, e quanto mais você vai fazendo, melhor você vai ficando. Por fim, uma dica muito bacana é para você se preocupar mais em transmitir a mensagem do que você acertar ali cada detalhe, se você se preocupar se está no gramaticalmente correto, né? Porque assim você vai liberando espaço na sua mente, você vai tirando o erro e você vai trazendo a confiança. E, cara, acredita em mim, isso vai fazendo um grande diferencial. É um processo que você vai cumprindo com você mesmo. E com o tempo, você vai polindo, né? Você vai melhorando esses detalhes, você vai ajustando os erros que você for preciso. Mas aí você não deixa que essa perfeição gramatical te impeça. Você começa a agir e essa ação que você tem, o movimento ele leva a movimento, né? Então você vai progredindo. Ó, entenda que a gramática, ela é importante. Claro que ela é. Mas eu acho que ela é mais um ajuste fino ali no aprendizado, sabe? O que realmente faz a diferença para você aprender e dominar o idioma é você se jogar, né? Mesmo que, sei lá, você não esteja falando perfeitamente, se joga, fala, não tem problema nenhum. Você não tem com quem praticar, eu quero te convidar a vir para o meu curso. Além de ter um método completo, eficiente, a minha comunidade de fluentes vai te ajudar a evoluir muito esse aprendizado, né? Então não é só um método eficiente, é uma comunidade com uma mentalidade de aprender inglês. Então quando você está num ambiente onde todo mundo está pensando nisso, a probabilidade de você ter resultado também é enorme. O link tá aqui na descrição se for do seu interesse. E ó, antes de você sair, o YouTube tá te recomendando algum vídeo legal. Eu confio no YouTube, clica pra você assistir. Garanto que vai ser muito útil pra você, assim como foi esse. Se inscreve aí no canal, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo.